necessitamos da Tua graça, Senhor. Somos carentes. Pai, nos ajude a entendermos a nossa real necessidade. Que a Tua graça seja eficaz, Senhor, para aprofundar em nosso coração, na abertura do mesmo, para que, Senhor, aprofunde o senso da nossa pecaminosidade, para que Jesus possa ser, cada vez mais, a esperança e salvação de cada um de nós, e a certeza do auxílio divino, Senhor. Abençoe-nos, Senhor. Tenha misericórdia de nós, na dádiva do Teu Santo Espírito. Pedimos, Senhor, convicção no coração. Abençoe a cada um, em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Se Cristo estivesse vivendo os nossos dias, qual seria a mensagem que traria aos púlpitos das igrejas? Já estava a pensar nisso? O que seria a tônica das pregações de Cristo? Vamos abrir a palavra? Marcos capítulo 1. Vamos ver o que nós encontramos aqui em Marcos capítulo 1. No verso 14, nós vamos encontrar a pregação de Cristo. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus. Então Jesus pregava o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Precisamos aqui definir primeiramente o que é Evangelho. Evangelhos são as boas novas de salvação. E a maneira pelo qual nós nos apropriamos do Evangelho, a maneira pela qual o Evangelho se torna efetivo em nossa vida, real em nossa vida, é chamado justificação pela fé. Então vamos lá. O Evangelho traz as boas novas através de Cristo, da sua morte, do seu sacrifício. Nós temos perdão para os nossos pecados. Nós temos restauração, por favor, restauração diante de Deus. Isso se chama o Evangelho de Deus. Mas não vamos ver outras nomenclaturas que esse Evangelho recebe. E Jesus ainda associava ao Evangelho o evento profético. Quando ele fala, o tempo está cumprido, ele está apontando para a profecia de Daniel 9 e das 70 semanas. De uma forma bem específica, ele está apontando para as 62 semanas dentro das 70 semanas. E ele está apontando para o seu batismo, para o ano 27. E ele está dizendo, olha, cumpriu-se a profecia. E ele agora está apontando para um outro evento profético. E quando se fala que o reino de Deus está próximo, ele está apontando para onde? Para a cruz. Ou seja, um evento que aconteceria 3 anos e meio após, vamos dizer, o seu batismo.
seria a última semana, que na última semana faria cessar sacrifício, os 3 anos e meio que estava apontando. Então Jesus é aquele que dá a instrução através do ministério ali de Daniel, escrevendo no Antigo Testamento, o livro de Daniel, e a profecia das 70 semanas, de uma forma bem enfática, as 62 semanas, e a última semana que faltava para completar as 70 semanas. Na metade da semana, Jesus está chamando a atenção para a vinda do reino de Deus, e através da sua morte, e a sua morte, então, agora, depois que ele morresse, ele iria para o santuário celestial, começaria o seu ministério de intercessão, que é o início do reino da graça. Não que esse reino da graça, ele foi, vamos dizer, estipulado ali no tempo de Cristo. Ele é estipulado na eternidade, mas ele se torna real, ratificado, quando Jesus, ele morre, e morre por cada um de nós na cruz do Calvário. Então percebe que a justificação pela fé, a redenção em Cristo, o Evangelho, juntamente com o evento profético. E aqui fica a primeira lição para nós. A profecia deve ser estudada. Aliás, nunca se estudou tanto a profecia, nunca a igreja deu tanto valor para os eventos finais. E isto é saudável, isto é divino, isto é, vamos dizer assim, o propósito de Deus. Nunca se teve tanta certeza de que o reino de Deus está próximo, no sentido de que agora é o reino da glória. Então nós estamos agora vivendo no finalzinho do tempo do reino da graça, e já visualizando os nossos dias, o reino da glória, a volta de Cristo. Então nós somos a geração que estamos vivendo agora essas duas dimensões, o fim da graça, quase próximo do fim da graça, e vamos viver a parte final agora, que seria o reino da glória, quando Cristo volta, e ele volta em glória para buscar os seus. Dentro disso, irmãos, o evento profético, ele assume uma roupagem muito abrangente dos nossos dias. E quando Jesus está aqui mencionando arrependei-vos e crede no Evangelho, ele está relacionando aqui duas palavrinhas que são significativas para que nós possamos entender. Quando se fala no Evangelho, nós temos aqui a morte de Cristo, como já foi mencionado, e temos esses dois enfoques aqui, arrependimento e, quando se fala crer no Evangelho, a outra palavrinha que poderia ser substituída aqui seria a palavrinha fé. Arrependimento e fé. Essas duas palavras, elas são dois, vamos dizer assim, dois dons, duas dádivas que vêm de Deus. Nós não conseguimos produzir arrependimento. Nós não conseguimos produzir fé. Tanto arrependimento como fé são dons de Deus que vêm por meio de Cristo e chega até nós mediante o Espírito Santo. Então, o arrependimento é o primeiro fruto da atuação do Espírito Santo em nossa mente. E quando o Espírito Santo, ele coloca em nós o que é e define para nós o que é pecado, por sinal, nós sabemos definir o que é pecado. Biblicamente, nós sabemos definir o que é pecado. Se nós perguntássemos para Davi, ele iria definir que o pecado é a transgressão da lei de Deus, e que ele havia transgredido a lei de Deus em relação a Betseba e a Urias. Ele saberia definir isso biblicamente. Só que, quando o Espírito Santo define na mente o que é pecado, aí sim, vem o genuíno e profundo arrependimento. Ninguém pode ter fé em Cristo sem primeiro arrepender. Então vamos lá. Justificação pela fé é perdão. Justificação pela fé é o oposto de condenação. Quando Deus justifica alguém, quando Deus perdoa alguém, este alguém está no estado de arrependimento.
E aí veja bem, arrependimento é uma coisa, fé é outra coisa, mas essas duas palavras estão intimamente associadas. O arrependimento, ele leva a olhar para Cristo como a única certeza da misericórdia, do perdão, da graça, da aceitação. E a partir deste momento, irmãos, a alma, ela é justificada pela fé. Se ela é justificada pela fé, é porque ela experimentou o genuíno arrependimento. E o genuíno e profundo arrependimento que o Espírito Santo, ele coloca o sentido na nossa vida, é quando nós olhamos que o pecado, ele causa, vamos dizer assim, alguma coisa de ofensa a Deus. O pecado, ele tem a sua excessiva malignidade. Por quê? Porque ele é contra Deus. Interessante que o arrependimento é em relação a Deus, porque Deus é o ser ofendido com o pecado, mas o arrependimento também ele nos leva a olhar para Cristo, e através de Cristo, a oferta e a provisão que Deus fez para os nossos pecados está na pessoa de Cristo. Ou seja, em Cristo, Deus, ele, vamos dizer assim, ele sacrificou para que nós pudéssemos ter o acesso à misericórdia e o perdão de Deus. Então, a mensagem de Cristo era: arrependei-vos. Porque aquele que seria colocado bem próximo na cruz do Calvário, dentro de pouco tempo, pudesse ser a provisão para todo o coração arrependido, contrito, que realmente estava esperançoso da misericórdia de Deus. Quando nós olhamos para a mensagem de João Batista, também era arrependimento. Quando nós olhamos para a mensagem dos 70 que foram ali, eles foram anunciando: olha, arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. E quando nós olhamos para a igreja primitiva, irmãos, também a mensagem da igreja primitiva foi de arrependimento. Então, à medida em que o fim vai se aproximando, arrependimento vai ser uma nota tônica das mensagens de Deus. E a justificação pela fé, ela vai tomando uma roupagem de preeminência, vamos dizer assim, na história do povo de Deus aqui na terra. Quando nós olhamos um sinal que foi pedido a Cristo, está em Mateus capítulo 12, pediram um sinal a Cristo. E esse sinal que foi pedido a Cristo foi por intermédio do povo de Deus, dos fariseus. E aí nós olhamos isto no capítulo 12, no verso 38. Então alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver da tua parte algum sinal, alguma demonstração sobrenatural, algum milagre, algum feito que realmente, alguma evidência do poder de Deus. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão do profeta Jonas. Então, preste bem atenção aqui nisso aqui, na questão do cenário que é apresentado aqui em relação ao profeta Jonas. Uma geração má e adúltera. E aqui uma pergunta: a nossa geração é a geração má? É adúltera? Por que adúltera? Porque aqui está a questão do envolvimento da idolatria, da sensualidade, e a gente pode colocar isso num aspecto espiritual, e a gente pode colocar até num aspecto literal também. Nunca a sensualidade atingiu tão forte o povo de Deus. Nós nunca tivemos tantas dificuldades internamente da igreja com a sensualidade como nós vemos nos nossos dias. E esta geração má e adúltera pede um sinal de Deus. E veja bem, nenhum sinal será dado senão do profeta Jonas. E o que nós podemos aprender aqui de Jonas? Jesus vai explicar. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe,
assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então a experiência de Jonas no ventre do peixe é tipológica da experiência da morte de Cristo na cruz do Calvário e também do seu sepultamento e ressurreição. Agora, acentue aqui o verso 41. Ninivitas se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão. Por quê? Se arrependeram com a pregação de Jonas. Então, veja bem, Jesus dizendo, olha, assim como a pregação de Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será para os últimos dias. E que mensagem é esta? De arrependimento. E o que é uma mensagem de arrependimento? É a mensagem de justificação pela fé. Por quê? Porque o arrependimento, ele precede, ele antecede ao perdão. Todo aquele que é justificado pela fé é porque ele experimentou a graça do arrependimento e foi ateado, foi inspirado em sua vida a fé de Jesus. Então ele olha para Cristo como a única certeza de salvação. Dentro disso, irmãos, a justificação pela fé, ela tem algumas coisas que nós precisamos entender aqui. Tá? A primeira delas, a justificação pela fé, ela não pode ser só uma doutrina. Ela tem que ser uma experiência real com Cristo. Eu passei por uma experiência do arrependimento. Eu fui convencido do pecado, da justiça e do juízo, não de uma forma somente doutrinária. O Espírito Santo foi lá em minha vida e ele definiu para mim que eu estava carente e necessitado da graça de Cristo, do perdão de Cristo. Outra coisa, irmãos, nós não podemos ter uma justificação pela fé aos moldes do movimento protestante, que ela dá um enfoque somente no perdão, numa declaração de perdão. Esta é uma mentalidade que nós herdamos da reforma protestante. A outra herança que nós temos é uma herança católica. E a herança católica diz, olha, a reforma protestante errou. Por que a reforma protestante errou? Porque ela diz que justificação é uma declaração judicial. E aí o que acontece? A pessoa vai para casa, mas ele é a mesma pessoa. Isto é uma ficção, segundo a mentalidade romana. Então Roma rejeitou essa definição de, vamos dizer, justificação pela fé, e ela diz, olha, a justificação pela fé vem pelos sacramentos. Os sacramentos, eles infundem graça na pessoa, para que a pessoa ela possa ser uma nova pessoa. Então nós não temos essa visão, nem protestante e nem católica. E aí nós vamos ver a partir de amanhã como que Deus trabalha dentro da justificação pela fé, para que nós possamos ter, vamos dizer assim, aquilo que nós mais temos dificuldade na vida, chama-se pecado, Deus possa resolver em nossa vida. Agora, irmãos, 2 aspectos aqui, finais aqui. Uma nós encontramos no livro de Atos, no capítulo 3. É um verso que de vez em quando, em alguns encontros, a gente trabalha em cima dele, mas que vai nos ajudar a entender esse aspecto da justificação pela fé no momento final. Então, Atos, capítulo 3, e aí nós vamos ver os versos, Atos 3, e aqui nós vemos o verso 19. Olha o imperativo de Deus aqui. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Cancelamento de pecado, nós já estudamos no último encontro, que não acontece antes de 1844. Vocês vão lembrar disso? Nem cedo a guardar tudo, né?
cancelamento de pecados não acontece antes de 1844. Outro fato é quando os pecados de alguém são cancelados, significa que ele foi julgado e foi aceito. O seu nome é colocado no livro da vida e o que acontece? Os seus atos ali, os seus registros, as suas obras más são apagadas, os seus pecados são apagados. A única maneira que se pode apagar pecados é através de quê? Do sangue expiatório de Cristo Jesus. Então vamos lá. A justificação pela fé, ela acontece no início da vida e ela deve perdurar em toda a nossa existência. Ou seja, nós começamos a depender da cruz, do sacrifício expiatório de Cristo. E o juízo, o santuário, ensina para nós que deve haver uma permanência olhando para Cristo como nossa certeza, como nossa garantia, como nossa esperança de salvação. O sacrifício de Cristo, a cruz de Cristo. Diante disso, irmãos, é bem próximo agora do tempo em que Deus vai terminar. Vamos lá. Deus vai terminar o juízo dos vivos. Eu não sei explicar quando terminará o dos mortos, mas dos vivos é bem definido. Tá? Começará o juízo dos vivos, e quando se fala do juízo vivo, nós temos que ter uma ideia. Será um juízo individual de cada um vai ser julgado individualmente, mas seremos julgados coletivamente. Ou seja, naquilo que estudamos também já no último encontro, a mensagem do terceiro anjo, a justificação pela fé, ela está levando um povo cada vez mais para cima. Então você começa agora a mentalizar corações cada vez mais se aproximando do centro. E o assunto da cruz, Cristo crucificado, o nosso Redentor, vai se tornando assim cada vez mais especial para o povo de Deus. A cruz de Cristo, ela começa a ser levantada dentro de uma parte do povo de Deus. E dentro desse conceito, irmãos, da cruz de Cristo, do sacrifício expiatório de Cristo, e aí vem a ênfase de Deus: arrependei-vos e convertei-vos. Ou seja, o arrependimento, ele tem uma vertente para cima, santuário, e ele tem uma vertente horizontal. Ele segue a uma reforma de vida e também conduz a uma fé cada vez mais centralizada em Jesus. Só existe uma maneira de nós chegarmos até o céu. Não existe duas maneiras. É nos agarrando à proposta de Deus. E o que é a proposta de Deus? Cristo e sua justiça. Amanhã vamos falar um pouquinho sobre isso. E essa justiça de Cristo, ela nos capacita a viver uma vida de lealdade ao Senhor Jesus. Amém. E então aqui veja bem, quanto mais nós tivermos a justificação pela fé, uma experiência de vida, com uma vida de arrependimento e uma vida centralizada com os olhos em Cristo, nós cada vez mais vamos ter uma inteira dependência de Cristo Jesus. Outro enfoque a respeito do arrependimento, irmãos, e o último deles, nós encontramos na última igreja, a igreja de Laodiceia, e quando nós olhamos aqui, nós encontramos no capítulo 3 do Apocalipse, novamente uma exortação de Deus: arrepende-te. Capítulo 3,
E aí, veja bem, quando nós encontramos no verso, capítulo 3, 19. no verso 19, né? Eu repreendo e disciplino há quantos anos? Ser pois zeloso e arrepende-te. Então, para a última igreja de Deus, a igreja do juízo, a igreja de toda a centralidade do santuário, a igreja que aguarda o Senhor Jesus, vem uma mensagem de arrependimento. Então, Cristo, ele apontou o arrependimento. João Batista apontou o arrependimento. O grupo de 70 apontou na mensagem o arrependimento. A igreja apostólica apontou o arrependimento. E para a última igreja, uma mensagem de arrependimento e fé no Cordeiro de Deus. Isso aqui é a maior evidência do fim. Não é tanto o Trump, não é tanto o mundo aí globalizado, não é tanto as questões morais do nosso mundo, não é tanto a visibilidade da economia mundial dos nossos dias. Isso aqui é a maior evidência do fim. Por quê? Esta mensagem deveria fazer parte do povo de Deus no momento final. Seria o sinal de Deus de que as coisas estariam chegando bem próximo. Por que Laodiceia? E agora, por que eu e você devemos arrepender? Por causa de uma palavrinha chamada fé. Mas pastor, nem aparece a palavra fé na 7ª igreja. Quando Jesus diz assim, conheço as suas obras, nós pensamos que estamos fazendo obras de fé. E essas obras que nós estamos julgando ser obras de fé, elas dão ânsia de vômito no nosso Salvador. A fé genuína, ela está associada ao arrependimento. E aí nós passamos a fazer coisas para Deus e às vezes nos envolvemos em muitas atividades para Deus, pensando que as nossas obras vão ser recomendação diante do juízo de Deus. E por isso nós descansamos. Nós damos pouca ênfase à questão do arrependimento, nós damos pouca ênfase à questão de nós experimentarmos um aprofundamento do que é o pecado em nossa vida. E aí nós definimos o pecado assim de uma forma muito superficial, e aí nós definimos o pecado como transgressão da lei, e é uma verdade bíblica, e é real isto, mas veja bem, a pergunta é o pecado uma definição também em nossa vida pelo poder do Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa lançar toda a glória que nós temos no pó da terra, para que nós possamos olhar para Jesus e ter nele a segurança da salvação? E quando está dizendo aqui em Apocalipse, conheço as obras, e as obras, elas são frutos da fé, e Jesus está dizendo, olha, eu conheço o tipo de fé que você tem em mim. Não é uma fé genuína, não é uma fé viva, não é uma fé que se apodera dos meus méritos, não é a fé da justificação, não é uma fé que procede de mim, não é uma fé que o Espírito Santo inspirou em sua vida. Por quê? Porque não houve o arrependimento, porque não houve a convicção do pecado, porque o pecado ele se torna assim uma coisa muito vaga em nossa vida. E Jesus está dizendo para mim nessa noite, né? Conheço tuas obras. Não confie nela, não confie no que você crê. É importante que você crê, é importante você crer nas doutrinas da salvação, é importante você crer nas doutrinas distintivas do remanescente, mas as suas obras são obras de uma fé viva, uma fé que procede de Cristo, uma fé que Cristo trabalha no coração, ou são obras feitas por você mesmo, Jorge? Essa é a grande pergunta que Deus faz.
E por isso vem a mensagem: arrepende-te. Mas eu devo me arrepender como um pecador comum? Queridos irmãos, à medida em que o fim vai chegar, haverá um profundo e genuíno arrependimento do povo de Deus. E aí nós vamos ver que não existe nada que nos recomende ao favor de Deus, a não ser misericórdia de Deus. Vamos analisar a cena do juízo. E vamos, quando passar o meu nome. E a Bíblia diz lá no livro de Êxodo: aquele que pecar contra mim, riscarei o seu nome. O quê? Do meu livro, que dá o texto, do meu livro. Olha como Deus chama o livro da vida. Ele chama o meu livro. Por quê? Porque no Apocalipse é chamado o livro da vida do Cordeiro. O Cordeiro morreu para que eu pudesse ter o meu nome escrito no livro da vida. É Deus dizendo para mim: vive, ó pecador, vive, Jorge. Olhe para a cruz, olhe para o sangue derramado. E quando Deus então folheia ali os nomes que estão escritos ali, deveria ser a minha história, mas o meu nome está ali, o seu nome está ali, por causa do Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação. Então, todo nome agora, ele passa em revista, ele vai ser analisado no juízo investigativo. E aí, veja bem, o nome do que está escrito no livro da vida, se tem lá, vamos dizer o seguinte, no registro de memórias do céu, algum tipo de obra má. E aí vem o decreto de Deus: aquele que pecar contra mim, riscarei seu nome do meu livro. Qual a única maneira pela qual Deus pode riscar os meus pecados, os seus pecados? Tem que chegar até o céu. Duas coisas. Que duas coisas Jesus vai apresentar ao Pai em relação à minha pessoa, para que os meus nomes sejam apagados? Você já vai pensar nisso? Duas coisas que Jesus vai apresentar ao Pai para que os meus pecados sejam cancelados ali. Quais são as duas coisas? O arrependimento e a fé. Ele pecou. Ele transgrediu a santa lei. Mas aqui está o arrependimento. Como Davi, pequei contra ti, Senhor. Somente contra ti. Isto é o pecado em relação a Deus, o ser ofendido, a pessoa ofendida a Deus. E a fé na provisão de Deus, o sangue do Cordeiro. Pai, Ele confiou em mim, Pai. Ele confiou no sacrifício que foi feito. Ele olhou com fé para a cruz do Calvário. Ele olhou com esperança e salvação. Pai, apresento o arrependimento e a fé. Agora, prestem atenção, irmãos. Como é que Deus ele vai apresentar, como é que Jesus vai apresentar o arrependimento e fé? São duas coisas assim, é difícil você palpar essas duas coisas. Como é que elas chegam? Como é que essas coisas estão ali para que Cristo possa apresentar essas duas coisas? E através de uma coisa chamada oração. E na oração existe ali o pedido de misericórdia. Existe a confissão do pecado, existe o pedido de perdão. Então, essas duas coisas, elas não se perdem no santuário. Se você for ver
no capítulo 5, você vai ver ali os 24 anciãos com taças de ouro com as orações dos filhos de Deus. Se você for para o capítulo 8, você vai ver que um anjo é apresentado tendo ali taças, e eles estão ali com as orações de todos os filhos do incensário, com todas as orações dos filhos de Deus. Isso é no capítulo 8, vocês querem ler? Só para nós terminarmos aqui. Capítulo 8 do livro do Apocalipse. E aí vejam bem, verso 3: veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se achava do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E nessas orações que estão ali no céu, irmãos, e vocês podem começar a imaginar desde a oração de Adão, pedindo misericórdia a Deus, pedindo perdão a Deus, clamando para que Deus pudesse ter misericórdia, para que o sangue do Cordeiro pudesse mais tarde expiar os seus pecados. Ali está registrado, ali está aí na memória de Deus, elas não se perdem. E aí vejam bem, então Deus, Ele produz em nós a convicção do pecado, Ele produz em nossa mente o arrependimento, Ele produz em nós a fé em Cristo, para que nós possamos chegar até Cristo. Olha que Deus tão bom, irmãos, né? E nós não temos condições de arrepender, nós não temos condições de exercer fé por nós mesmos. Então Ele dá o perdão, mas antes do perdão Ele dá o arrependimento, e antes do arrependimento Ele dá a fé, para chegar até Ele. Se nós perdemos a salvação, nós vamos rejeitar tudo que Deus podia fazer, a eternidade podia fazer por nós, foi feito na pessoa de Cristo, irmãos. Toda dádiva vem canalizada para nós na dádiva do Espírito Santo, e quando nós temos a obra do Espírito Santo em nosso coração, Ele faz realmente esta função de criar em nós tristeza pelo pecado, não pelas consequências do pecado. As consequências são vistas no sentido real, quando nós vimos que o pecado trouxe agravo a Deus, fere o coração de Deus. Este é a tristeza pelo pecado, não o medo das consequências do pecado. Que mensagem nós estamos vivendo nos últimos dias, irmãos? Precisamos entender por doutrina, por experiência, a justificação pela fé. E se nós entendermos essas duas coisas, nós vamos olhar para a cruz, nós vamos continuar olhando para a cruz, nós vamos avançar em relação à cruz, e nós vamos começar a olhar a palavra de Deus, e a palavra de Deus nós vamos vendo que o sacrifício de Cristo, ele está permeado em toda a palavra de Deus. E vamos olhando para Jesus como garantia, com certeza, de que Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Redentor. Amém. O Espírito Santo, Ele trabalha apresentando a lei de Deus para nós e criando convicção do pecado. E quando nós olhamos com fé para Cristo, arrependidos, Ele é enviado para trabalhar em nosso coração e mudar a nossa vida, e restaurar a nossa vida, e preparar a igreja para a chuva serôdia. O tempo que nós vivemos é o tempo mais solene, é o tempo mais solene. Nós estamos diante de grandes acontecimentos, nós estamos diante de uma crise que está bem visível aos nossos olhos, uma crise jamais visualizada para nós em termos de experiência. Nós temos a ideia, a experiência nós vamos entrar nela em pouco tempo. Quem permanecerá? Somente aqueles que a cruz tem sentido. A doutrina é importante, ela faz parte de Cristo, a doutrina é de Cristo, mas se a fé está só na doutrina, não é garantia de
que nós vamos permanecer. Amanhã vamos falar um pouquinho sobre isso. E o que eu devo fazer diante disso? Eu preciso começar a entender que o Espírito Santo ele tem que definir as coisas para mim. E quanto mais o Espírito Santo ele define as coisas, mais e mais Cristo é exaltado. Então agora, olhando aqui a questão do arrependimento, quando Laodiceia é apresentado, arrepende-te. É interessante que a primeira mercadoria que Jesus manda nós comprarmos, qual é mesmo? Ouro. Ouro provado no fogo. O que é ouro provado no fogo? Fé. Fé e amor. Tá? Essas duas palavras são duas coisas distintas. Mas assim como arrependimento e fé são duas coisas distintas, mas uma coisa está associada à outra, a fé está associada também. Se esta fé existe em nossa vida, a fé da justificação, a fé que nos leva a recebermos o perdão de Deus, a fé de Jesus, também vai apresentar o amor. Então, uma das coisas que, a primeira coisa que Jesus disse para a sua igreja, falta uma fé genuína na igreja. Se esta fé é genuína, a justificação pela fé, ela faz parte da experiência de cada um de nós. Se esta fé é só nominal, se é a fé da crença dos demônios, se é a fé que os demônios dizem que Jesus é o Santo de Deus, eles dizem isso, está registrado aqui. Mas esta fé não traz Cristo para a vida deles, não traz os benefícios da cruz na vida deles. Qual foi o erro dos judeus? Achar que crer na verdade, professar a verdade, era justiça. E um assentimento às doutrinas de Cristo já era suficiente. Erraram profundamente nessa questão. Então, o plano de Deus é, irmãos, aprofundemos, deixamos que a graça de Deus, o coração aberto, o coração escancarado, o coração de Senhor, defina para mim, Senhor, o que eu penso. Nem se eu sei definir o que é direito, Senhor. Não resistir o coração, não deixar que o coração se endureça como Faraó, mas um coração aberto, dizendo, Senhor, faça uma obra, aprofunde para mim o sentido da conversão da minha vida. Defina para mim, Senhor. É uma busca mais acentuada desse Deus. Senhor, aprofunde em mim, Senhor, o sentido da salvação. E irmão, aqui tem algumas coisas, nós já mencionamos aqui. Uma delas, você nunca deve sair do seu quarto enquanto você não tiver uma certeza. Enquanto não tiver uma certeza. Você tem um Salvador. Você tem um Redentor. Isso se faz, irmãos, por convicção, gerada pelo poder de Deus. Então, nesta noite, resumindo, justificação pela fé estava atrelada aos eventos finais no tempo de Cristo. A cruz era a verdade presente para ele. João Batista apresentou a mensagem de arrependimento. A igreja apostólica é arrependimento. E agora? Mais do que nunca. No finalzinho do fechamento da porta da graça, arrependimento, tristeza pelo pecado, zelo pela glória de Deus, honra pela glória de Deus, amor ao sacrifício de Cristo, zelo, irmãos, deve caracterizar a pregação e a vida do povo de Deus nos últimos dias. E foi isso que começou a acontecer em Minneapolis. Quando a cruz foi levantada, Satanás deu pá. Vamos colocar aqui uma perseguição. Vocês já ouviram essa frase, mas ela é significativa. Há um tempo de prova diante de nós. Década dominical.
O autoclamor já começou. Por que o autoclamor já começou? Porque no tempo em que ela falou isso, a justificação pela fé começou a ser uma evidência na igreja, uma experiência da igreja. O assunto que predominava na igreja era a justificação pela fé. E ela diz, já começou na revelação da justiça de Deus. E ela diz, o Redentor que perdoa pecados, justificação pela fé. E ela diz, este é o princípio da luz do anjo que há de encher de glória toda a terra. Então, quando você ouvir na igreja de Adventista Sétimo Dia, quando você for para a internet, quando você lê algum livro falando sobre justificação pela fé nos moldes que tem base bíblica no dom profético, tenha uma certeza, o Década Dominical está às portas. Tenha outra certeza, a chuva serôdia está aí, ó. Tenha outra certeza, vai terminar em breve o juízo dos vivos. Irmãos, olhemos para Jesus. Olhemos para a cruz. Olhemos para o homem do Calvário. Abramos o nosso coração. Deixemos o Espírito Santo trabalhar. E a nossa oração vem em Santo Espírito. E o Espírito Santo vem dizer o que falta em nossa vida. Nesta noite, nós vamos fazer uma oração. Cada um de nós vai fazer uma oração. Você, não é obrigatória. Peça a Deus que o Espírito Santo fale a sua oração. O que você gostaria de falar com Cristo? O que você gostaria de pedir a Deus nesse final de semana? O que você gostaria que Deus fizesse na sua vida? Oremos. Bondoso Pai, algumas coisas, Senhor, que o Senhor tem revelado em Tua Palavra, que nós possamos aprofundar em nosso coração, Senhor. O sentido da cruz, Senhor. O sentido da necessidade que nós temos de aprofundar uma vida no arrependimento, Senhor. E uma fé sendo exercida na pessoa de Jesus, Senhor. Pecamos contra Ti, Senhor. Falamos coisas que não deveriam falar. Agimos e pensamos coisas que não é do Teu agrado, Senhor. Aprofunda em nós, Senhor, o que é o pecado, Senhor. O que é a malignidade que tem nele, Senhor. Nossa visão ainda é muito estreita, Senhor. É uma visão muito limitada do que é o pecado, Senhor. Das cicatrizes que nós deixamos em Ti, Senhor. Pai, tira de nós justiça própria, Senhor. Confiança naquilo que nós fazemos.
Aprofunde em nós, Senhor, uma experiência que nós não possuímos. Um zelo, Senhor, pela tua causa, Senhor. Vem, Santo Espírito. Nós não temos condições de arrepender se a tua pessoa não agir em nossa mente. Vamos ter, quem sabe, mais convicção intelectual do pecado do que uma real convicção provocada por ti, Senhor. Defina para nós o que é pecado, como se definiu para Davi, Senhor. Defina, Senhor. Temos dificuldade. Pai, tira de nós tudo aquilo que é ofensivo, Senhor. Pai, o tempo que nós estamos vivendo, decisões podem ser tomadas aqui em relação ao tempo, Senhor. Vai fazer falta lá na frente, Senhor. O tempo da comunhão, o tempo do aprendizado com a tua palavra, o tempo com a oração, Senhor. Pai, nos dê amor pela tua palavra, Senhor. Nos dê amor pelas almas, Senhor. Tira de nós, Senhor, o julgamento, o olhar com a unha suspeita, Senhor. O falar mal, Senhor. O pensar mal. Coloca em nós, Senhor, o desejo de olhar para a cruz. É nela que não tem segurança, Senhor. Pai, Pai de amor, nenhum filho aqui nesta noite, Senhor. Nenhum de nós, Senhor, perca a salvação, Senhor. Nenhum de nós, Senhor, resista, Senhor, à influência do Santo Espírito. Pai, tu tem mil e uma maneiras de despertar-nos. Desperta-nos, Senhor. Estamos vivendo, Senhor, um momento tão solene e algumas das vezes portamos como se esse momento não fosse solene. Coloca em nós, Senhor, urgência. Coloca em nós, Senhor, o agora, o já, Senhor. Temos dificuldade com essas coisas, Senhor. Abençoe a tua igreja aqui, Senhor. Os teus filhos que vieram aqui, Senhor. Começando daquele que está apresentando a palavra, Senhor. Mas que essa obra comece também em mim, Senhor. Ó, bom Pai, juntos nós possamos, Senhor, ter uma experiência com os altos céus, de que nós possamos, como Paulo no final dela dizer, nada nós vamos gloriar a não ser na cruz de Jesus. Amém. Santo e bom Espírito, é o Senhor que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Se o Senhor não nos convencer, Senhor, a nossa vida permanece a mesma. A definição de pecado, Senhor, permanece a mesma. Muito vaga, Senhor. Até ensinamos para as pessoas. Até julgamos as pessoas, Senhor. Mas nós queremos que o Senhor nos visite, Senhor. O Senhor em nós, em mim, Senhor. Defina para mim, Senhor. Cada vez mais, Senhor. O senso do abismo que o pecado causa entre nós e Ti, Senhor. Para que a justificação pela fé, se ela não aconteceu, ela aconteça. E se ela aconteceu, ela permaneça em nossa vida, Senhor. A experiência da dependência da cruz. Amém. Pai, dependemos de Ti, Senhor. Santo e bom Espírito. Pai, rogamos a Ti, Senhor, que o Divino Consolador, enfim, Senhor, as três benditas pessoas trabalhem em nossa vida. Amém. Ó, meu Pai, Santo Deus, misericordioso, tardio na ira, benigno, compassivo és Tu, Senhor. Agora, Senhor, agora, olhando com fé para o santuário celestial, olhando com os olhares, Senhor,
de que ali está o nosso sumo sacerdote. Está aquele, Senhor, que é a causa do perdão, da intercessão, Senhor. Pelo sacrifício que foi feito, Senhor. Rogamos a Ti, Senhor, confiando na graça de Cristo. Amém. Confiando na intercessão de Jesus, Senhor. Amém. Confiando no ministério sacerdotal de Cristo. Amém. Confiando, Senhor, que as nossas orações vão chegar ao Teu trono. Sim, sim. E elas não vão ser esquecidas, Senhor. Amém. E elas vão ser perfumadas com incenso na justiça de Cristo. Amém. Para que assim como nós clamamos a Ti misericórdia, Senhor, o Senhor possa, junto com o pedido do Filho, e assim nós termos, Senhor, misericórdia alcançada. Amém. Amém. Precisamos da Tua graça, Senhor. Precisamos de Ti, Senhor. No santo nome de Jesus. No poder de Jesus, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Amém. Amém, Senhor. Jesus é bom. Queridos irmãos, nós precisamos de uma experiência que pelo menos eu não tenho. É uma busca profunda de Deus. Quem sabe a gente marca, sabe, vamos marcar aqui